Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, hoje nós damos andamento ao nosso estudo sobre a encíclica Rerum Novarum, do grande Papa Leão XIII, escrita em 1891, no 14º ano de seu pontificado. Bom, relembremos o trechinho final do vídeo anterior. Disse o Papa: a Igreja tende a melhorar a sorte das classes pobres. A Igreja que quer e deseja ardentemente que todas as classes empreguem em comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão operária a melhor solução possível. Então, continuando hoje, nós estamos no item não luta, mas concórdia das classes. Diz o Papa: o primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição. É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. Vejam bem, é impossível. É sem dúvida isto o que desejam os socialistas. Mas, contra a natureza, todos os esforços são vãos. Foi ela, ou seja, a natureza humana, realmente que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiples como profundas. Vejam bem, diferenças de inteligência, de esforços, ou melhor dizendo, de talento, de habilidade, de saúde e de força. Essas diferenças são necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das condições. Isto poderia parecer a nós uma injustiça, não é verdade? Mas não é. Nós temos que lembrar, como vicentinos que nós somos, aquele grande sonho do nosso amado Beato Antônio Frederico Ozanam, que desejava que o mundo todo fosse uma rede de caridade. Ora, essa rede de caridade é formada pelos homens, não é? E cada um deles tem um talento diferente. E é através desses talentos diferentes que nós nos complementamos. E, diferentemente, os socialistas desejam que todos estejam no mesmo nível, o que é impossível. É uma afronta à natureza. E aqui cabe citar uma passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, que eu vou ler para vocês, e que diz o seguinte: diz nosso Senhor Jesus Cristo: o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Vejam bem, a um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Então, cada um de nós temos uma capacidade diferente, um talento diferente, uma vocação diferente, que devem se complementar. Continua o Papa: esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, foi o que eu disse, tanto da sociedade como dos indivíduos. Porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas. E o que leva precisamente os homens a partilharem estas funções é principalmente a diferença de suas respectivas condições. Isto é óbvio, não é? Pelo que diz respeito ao trabalho em particular, o homem, mesmo no estado de inocência, não era destinado a viver na ociosidade, mas, ao que a vontade teria abraçado livremente como exercício agradável, a necessidade lhe acrescentou, depois do pecado, o sentimento da dor e o impôs como uma expiação. Abre aspas. A terra será maldita por tua causa. É pelo trabalho que tirarás com que alimentar-te todos os dias da sua vida. Fecha aspas. O homem se dá com todas as outras calamidades que caíram sobre o homem. Ou melhor dizendo, o mesmo se dá com todas as outras calamidades que caíram sobre o homem. Neste mundo, estas calamidades não terão fim nem trégua, porque os funestos frutos do pecado são amargos, acres, acerbos, e acompanham necessariamente o homem até ao derradeiro suspiro. Sim, a dor e o sofrimento são o apanágio, ou seja, um atributo, é uma característica distintiva da humanidade. E os homens poderão ensaiar tudo tentar para os banir, mas não conseguirão nunca, por mais recursos que empreguem e por maiores forças que para isso desenvolvam.
Se há quem, vejam a importância disso, se há quem, atribuindo-se o poder, fazê-lo, prometa ao pobre uma vida isenta de sofrimentos e de trabalhos, toda de repouso e de perpétuos gozos, certamente engana o povo e lhe prepara laços, onde se ocultam para o futuro calamidades mais terríveis que as do presente. E aqui nós precisamos entender que o cristão deve, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, abraçar a sua cruz. Jesus Cristo, em momento algum, nos disse que nós teríamos uma vida de gozos, de benesses, de paz. Muito pelo contrário, ele disse que cada um deveria carregar a sua cruz. Mas também dizia que havia um fardo, mas que este fardo, com Jesus, torna-se leve. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente. Já os socialistas, eles criam essa falsa esperança nas pessoas, querendo que elas tenham uma vida de gozo, de benesses, que nunca vai acontecer. E isso faz o quê? Cria nas pessoas uma alta expectativa. E a partir do momento que essas pessoas veem que essa alta expectativa não acontece, ou melhor dizendo, ela não tem um resultado, né, não é atendida, maior é a queda. Né? Quanto mais alta a expectativa, maior a queda. Então, diz o Papa, o melhor partido consiste em ver as coisas tais quais são. E como dissemos, em procurar um remédio que possa aliviar os nossos males. Então, a partir do momento que nós nos fechamos para essa realidade na qual nós vivemos, nós nos tornamos pessoas medrosas, pessoas incapazes realmente de enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Continua. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas, natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. E isso é o que desejam os socialistas. Nós já falamos sobre isso. Eles desejam sempre a luta de pobres contra ricos, negros contra brancos, homo contra héteros, para que eles possam dividir a sociedade e assim conquistarem o que eles desejam, que é sempre o poder. Isto é uma aberração tal que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta. Porque, assim como no corpo humano, os membros, apesar da sua diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo exatamente proporcionado e que se poderá chamar simétrico, assim também na sociedade as duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra. Então vejam bem, não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Isso é uma questão óbvia, não é? Não pode haver capital sem trabalho, ou seja, ganho sem trabalhar, e também não pode haver um trabalho sem capital. Todos nós que trabalhamos temos direito ao nosso salário, ao nosso sustento. A concórdia traz consigo a ordem e a beleza. Ao contrário, de um conflito perpétuo, só podem resultar confusão e lutas selvagens. Ora, para dirimir este conflito e cortar o mal na sua raiz, na medida do possível, não é? As instituições possuem uma virtude admirável e múltipla. E, primeiramente, toda a economia das verdades religiosas, de que a Igreja é guarda e intérprete, é de natureza a aproximar e reconciliar os ricos e os pobres, lembrando as duas classes os seus deveres mútuos. Vejam bem, os seus deveres mútuos. E primeiro que todos os outros, os que derivam da justiça. E nós vemos hoje em dia que o que prega o socialismo? Que todos têm os seus direitos. Mas eu pergunto a vocês, quem paga por esses direitos? Não é? Alguém está pagando por esses direitos. Alguém está tendo dever. Alguém está carregando nas suas costas o direito do outro. Então, se nós vivemos numa sociedade onde todos têm direito, quem é que vai pagar por isso? Não é? Continuando. Item: obrigações dos operários e dos patrões. Aqui o Papa vai falar sobre a obrigação de cada um deles. Entre estes deveres, eis
os que dizem respeito ao pobre e ao operário. Deve fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu por contrato livre e conforme a equidade. Ou seja, a partir do momento que você está contratado numa empresa, você sabe o que aquela empresa espera de você. Você não foi colocado ali à força. Você sabe dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres dentro daquela empresa. Não deve lesar o seu patrão, nem nos seus bens, nem na sua pessoa. Isto é óbvio. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma história que eu ouvi de um amigo, em que ele trabalhou muito tempo numa montadora, na área de metalurgia, não me lembro agora, e houve um certo dia, houve um problema na empresa, acho que o maquinário quebrou, e o colega dele, de trabalho, que trabalhava naquele maquinário, achou ótimo que aquilo acontecesse. Né? Quem vai pagar mesmo é o patrão. Só que ele se esquece que a partir do momento que o maquinário quebra, uma produção inteira pode parar. E se uma produção inteira pode parar, a empresa deixa de ganhar. E deixando de ganhar, o que acontece? Ela pode deixar de pagar os salários dos seus funcionários. Então você vê que há pessoas que não se comprometem com a empresa. Né? No jargão popular, não vestem a camisa da empresa. Por quê? Porque não entendem essa relação que deveria ser harmoniosa em si. Continuando. As suas reivindicações, ou seja, dos pobres, dos operários, devem ser isentas de violências e nunca revestirem a forma de sedições. Vejam a importância, deve fugir dos homens perversos que nos seus discursos artificiosos lhe sugerem esperanças exageradas e lhe fazem grandes promessas, as quais só conduzem a estéreis pesares e a ruína das fortunas. E aqui não há como nós não nos lembrarmos dos sindicatos. Para que serve um sindicato? Para brigar pelos direitos dos operários daquela fábrica, daquela empresa, não é? Por quê? Porque nós sabemos que devido a essa desarmonia que existe hoje, algumas empresas realmente não dão as melhores condições para os seus operários. Então é necessário realmente que exista um sindicato para brigar por isso. No entanto, nós sabemos que os sindicatos hoje em dia foram, em sua maioria, cooptados pelo sistema socialista, né? Que quer que os empregados tenham todos os direitos e a empresa a obrigação de pagar por todos esses direitos. E a gente sabe que não é por aí, não é? Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo. E aqui nós precisamos lembrar que a encíclica Rerum Novarum foi escrita em 1891, ou seja, no final do século XIX, e lá no século XVIII nós tivemos a Revolução Industrial, que por um lado foi boa, mas que por outro resultou num regime de escravidão. Nós sabemos que mulheres e crianças trabalhavam 10, 12 horas por dia, num regime de pura escravidão, né? Com insalubridade, enfim, com aspectos realmente degradantes não somente para o corpo, mas para a alma da pessoa. O trabalho do corpo, pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de vis instrumentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. Ou seja, cabe ao patrão olhar para o seu empregado como um colaborador. Tanto é que hoje em dia nós não usamos nem o termo, as empresas não usam mais o termo funcionário, sim colaborador, porque ele realmente é um colaborador. E o empresário precisa entender isso. Afinal de contas, é o operário quem faz com que a empresa cresça. Continuando. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em consideração os interesses espirituais do operário e o bem da sua alma. Como eu disse, é uma união de corpo e alma, e inteligência. Aos patrões compete velar para que a isto seja dada plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitações corruptoras, que nada venha enfraquecer o espírito da família, nem os hábitos da economia. Vejam, se o patrão sabe como dar ao seu empregado afazeres dignos, e também ali momentos de lazer, momentos
de, 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 de formação para esse empresário, ele sabe ou melhor, para esse operário, ele sabe que esse operário irá trabalhar feliz. E trabalhando feliz, a empresa irá prosperar. Então, cabe a ele também assegurar que a pessoa tem em si um bem-estar, não somente corporal, mas principalmente espiritual. Proíbe também aos patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças, ou em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo. Mas, entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém. Então, dependendo do grau de conhecimento de cada um, de capacidade de cada um, cabe a cada um deles o seu salário. Não é? A partir do momento que um patrão enxerga num operário que está num determinado posto dentro da sua empresa, potência para crescer, esse patrão que tendo uma visão realmente salutar da sua empresa, ele vai fazer com que esse operário possa subir de posto e assim ter um salário que condiz com esta subida na hierarquia. Continuando. Certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de vista a considerar. Um exemplo foi esse que eu dei. De uma maneira geral, recordem-se, o rico e o patrão, de que explorar a pobreza e a miséria e especular com a indigência são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e humanas, que cometeriam um crime de clamar vingança ao céu quem defraudasse a qualquer no preço dos seus labores. E na Epístola de São Tiago, no capítulo 5, no versículo 4, é dito o seguinte: e o seu clamor subiu até os ouvidos do Deus dos exércitos. Perdão, eis que o salário que tendes extorquido por fraude aos vossos operários clama contra vós, e o seu clamor subiu até os ouvidos do Deus dos exércitos. Enfim, continuando o Papa, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo ato violento, toda fraude, toda manobra usurária que seja de natureza a atentar contra a economia do pobre. E isto mais ainda, porque este é menos apto para defender-se, obviamente, e porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem um caráter mais sagrado. A obediência a estas leis, perguntamos nós, não bastaria só de per si para fazer cessar todo o antagonismo e suprimir-lhe as causas? Óbvio, não é? Continua o Papa. Todavia, a Igreja, instruída e dirigida por Jesus Cristo, eleva o seu olhar ainda para mais alto. Vejam a importância disso. Propõe um conjunto de preceitos mais completo, porque ambiciona estreitar a união das duas classes até as unir uma a outra, por laços de verdadeira amizade. Ninguém pode ter uma verdadeira compreensão da vida mortal, nem estimá-la no seu devido valor, se não se eleva à consideração da outra vida, que é imortal. Suprimir esta, ou seja, suprimir a vida imortal, e imediatamente toda forma e toda verdadeira noção de honestidade desaparecerá. Mais ainda, todo o universo se tornará um impenetrável mistério. Então vejam vocês, a partir do momento que nós deixamos de crer que existe uma vida eterna, tudo mais não tem valia, não tem valor, não tem sentido. Tudo perde a sua significância. Não é verdade? Nós sabemos que o mundo no qual nós vivemos hoje é um exílio. Isto aqui é apenas uma passagem. Vamos lembrar o que nós rezamos na Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Aqui é um vale de lágrimas. Então a Igreja nos ensina, além de pregar esta harmonia, ela vai muito mais além. Ela nos ensina também que as coisas não estão presas a este mundo. O que nós devemos viver neste mundo é uma preparação para a vida eterna.
Continua o Papa: quando tivermos abandonado esta vida, só então começaremos a viver. Vejam que lindo isso. Esta verdade, que a mesma natureza nos ensina, é um dogma cristão sobre o qual assenta, como sobre o seu primeiro fundamento, toda a economia da religião. Não, Deus não nos fez para estas coisas frágeis e caducas, ou seja, que tudo passa, né? Tudo vai passar, mas para as coisas celestes e eternas. Não nos deu esta terra como nossa morada fixa, mas como lugar de exílio. Mas isto não exime, vejam bem, dentro de tudo que nós vimos até agora, isto não exime que nós cuidemos desta terra, que nós não sejamos bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos. Não é? Não é porque nós temos a visão numa vida eterna que nós deixamos tudo aqui ao seu bel prazer. Muito pelo contrário, é através justamente de um bom caminhar neste mundo que nós ganharemos o céu. Isso é uma coisa óbvia. Quando tivermos, pela sua, eu estou completamente perdido aqui. Que abundeis em riquezas ou outros bens, chamados bens de fortuna, ou que estejais privados deles, isto nada importa à eterna beatitude. O uso que fizerdes dele é o que interessa, foi o que eu acabei de dizer. Pela sua superabundante redenção, Jesus Cristo não suprimiu as aflições que formam quase toda a trama da vida mortal. Fez delas estímulos de virtude e fontes de mérito, de sorte que não há homem que possa pretender as recompensas eternas se não caminhar sobre os traços sanguinolentos de Jesus Cristo. Se sofremos com Ele reinaremos. Isso é fato, não é? Nós temos que sofrer com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não suprimiu, como eu já disse anteriormente, Ele não suprimiu as aflições deste mundo. Nós precisamos aceitar as aflições deste mundo. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses grande. Nós, como vicentinos, ou qualquer cristão que trabalhe com pessoas mais necessitadas, nós precisamos dar a eles também essa ciência. O que nós estamos fazendo ali, através do nosso trabalho, é amenizar as mazelas pelas quais aquelas pessoas passam. E não prometer-lhes o paraíso nessa terra. Nós estaríamos incorrendo no erro. Nós precisamos amenizar, nós precisamos ser um bálsamo para essas pessoas. Mas fazer com que elas entendam também que todo aquele sofrimento pelo qual elas estão passando é uma forma de mortificação e purificação para que elas ganhem a vida eterna, para que elas ofertem todo esse sofrimento para nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas, como São Paulo disse, para que elas sofram na carne delas, para que elas complementem na carne delas a paixão que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Isto é deveras importante. Continua o Papa. Por outra parte, escolhendo Ele mesmo, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz e os tormentos, minorou-lhes, ou seja, aliviou-lhes singularmente o peso e a amargura. E a fim de nos tornar ainda mais suportável o sofrimento, ao exemplo, acrescentou a sua graça e a promessa de uma recompensa sem fim. Abre aspas, porque o momento tão curto e tão ligeiro das aflições que sofremos nesta vida produz em nós o peso eterno de uma glória superando incomparáveis. Então, toda a dor, todo o sofrimento pelo qual nós passarmos nesta terra, um dia cessará. E como nós já vimos nas citações, acho que se não me engano no Apocalipse, toda a dor, toda a tristeza, tudo isso um dia chegará ao fim. E no céu, nós gozaremos da visão beatífica de Deus. Ali será uma alegria eterna, uma felicidade eterna. Assim, os afortunados deste mundo são advertidos, vejam bem, de que as riquezas não os isentam da dor, que elas não são de nenhuma utilidade para a vida eterna. Ou seja, ninguém leva para o caixão as suas riquezas, os seus títulos, não é? Mas antes um obstáculo. Já dizia Jesus, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Foi nesse sentido. Ou melhor dizendo, no sentido de que quando um rico coloca todas as suas esperanças nos seus bens, ele está simplesmente agindo como um socialista. Ele está trocando
ele está deixando Deus num segundo plano e colocando a sua riqueza como seu Deus, né? Jesus Cristo dizia que não podeis servir a dois senhores, ou serve-se ao dinheiro ou serve-se a Deus. O dinheiro é apenas uma ferramenta para que você possa ter uma vida digna e possa proporcionar também aos outros menos afortunados de que eles tenham também uma vida digna. É para isso que serve a riqueza. Finalizando, que enfim virá um dia em que deverão prestar a Deus, seu juiz, rigorosíssimas contas do uso que hajam feito da sua fortuna. Bom, meus amigos, aqui nós encerramos mais uma etapa do nosso estudo e eu espero vê-los na próxima oportunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.